1550. Legal. Apresentação: Jorge Luiz. Jorge Luiz. Jorge Luiz. Muito bem, estamos de volta, né? Já estamos de volta aqui com o nosso programa, já estamos aí ao vivo através dos aplicativos, né? De modo especial do aplicativo Radiosnet. Estamos também já ao vivo pelo site da Rádio Imperial, pelo Radinho, né? E também já estamos aqui com live pelo Facebook da Rádio Imperial também, né? Como eu já havia anunciado para vocês, hoje nós temos uma entrevista muito bacana, uma entrevista muito legal, né? Ele é professor, escritor, quadrinista, roteirista da Turma da Mônica, né? Um cara muito bacana, um cara do bem. A gente vai estar conversando hoje com ele, topou bater esse papo aqui com a nossa audiência. Para quem está nos acompanhando pelo Facebook, já está nos vendo lá. É o João Marcos Mendonça. João, muito obrigado aí por aceitar o convite para estar conversando com a nossa audiência, viu? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. A alegria é minha. Eu fiquei muito feliz e agradecido pelo convite e vai ser muito bom, alegria poder conversar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, que é um pouco diferente, né, quadrinista? Muito. Mas vai ser um prazer, Jorge. Olha, rapaz, você sabe que eu sou eu sou daquela geração que gostava de assistir Daniel Azulay, né? Daniel Azulay Eu também. Fazendo aquelas dobraduras, fazendo aqueles desenhos maravilhosos. E um grande ídolo também, Maurício de Souza. Então, realmente são assim referências, eu acho que para todos nós. Eu acho que continua. O Daniel Azulay, infelizmente, foi uma grande perda, né? Perdemos o Daniel Azulay, que era assim um cara muito bacana e um artista de primeira grandeza e que inspirou tantos e tantos artistas que nós temos hoje aí, roteiristas, pessoas que até hoje, né, inspiram agora. O Daniel Azulay plantou aquela semente lá atrás, e o Maurício de Souza também é um deles, né? Você pega a evolução dos personagens. Esses dias eu estava vendo a evolução, por exemplo, da Mônica. Você pega a Mônica lá no iniciozinho dela, da criação, e você vai vendo a evolução do personagem, né? E eu quero saber um pouquinho da sua inspiração, né? Como é que você buscou inspiração para trabalhar com essa área, né? De histórias em quadrinhos, criar roteiros, fazer os desenhos. Como é que isso surgiu para você, João? Olha, Jorge, essas duas referências que você citou, elas foram referências para mim também. Eu lembro, assim, bem pequeno, de assistir a primeira vez que eu me descobri, assim, que eu me lembro, que eu me descobri como desenhista, foi assistindo a um programa do Daniel Azulay, a Turma do Lambe Lambe. E eu lembro que ele ensinou a desenhar um calhambeque, aqueles carros antigos, e eu sentei em frente à televisão e fui acompanhando. Quando terminou, eu vi que meu desenho estava igual ao dele. Eu falei, caramba, olha, eu acho que eu sei desenhar. Que legal. E a outra referência foi o Maurício. Mas a minha referência maior mesmo foi o meu pai, assim, porque meus pais, na verdade. O meu pai gostava muito de ler. A gente tinha muito livro em casa, muitos livros, ele comprava jornal diariamente, e também tinha revistas em quadrinhos, e que ele também gostava. Então, quando a minha mãe ficou grávida de mim, eu sou mais velho de 3 irmãos, meu pai, antes de nascer, ele fez uma pequena coleção de quadrinhos para mim, da Turma da Mônica, da Disney. Então, quando eu nasci, eu já tinha essas revistas me esperando. E a minha mãe, durante uma parte da minha infância, ela desenhava e pintava camisas para crianças, para ajudar no orçamento de casa e tudo. Meu pai era metalúrgico, então, Jorge, eu passava assim horas do lado dela, vendo ela desenhando e pintando. Então, tanto os quadrinhos quanto os desenhos da minha mãe e essas referências, né, do Daniel Azulay e principalmente do Maurício, que foram a minha, assim, minhas fontes de inspiração.
E o Maurício, assim, uma das grandes lembranças que eu tenho da infância é esperar meu pai chegar do trabalho. Ele sempre trazia um gibi da Turma da Mônica. O meu também E, fazia isso. ah, e eu ficava naquela expectativa, ele chegava, aquela revista incrível. E outra coisa que eu me lembro, a gente fazia compras no supermercado, que dentro dele tinha uma espécie de uma mini banca de revistas. E tinha muitas revistas em quadrinhos. Então, meus pais ficavam lá fazendo compra, eu ficava o tempo todo lá, sentado, lendo todas as revistas, e eles deixavam sempre escolher uma ou duas para poder levar. Mas eu já tinha lido tudo lá esperando, sabe? Então é uma lembrança assim muito boa que eu tenho. E isso acabou me fazendo gostar tanto de desenho quanto de quadrinhos. Aí, para criar meus próprios personagens, mesmo muito pequeno, foi um pulo, porque era um prazer para mim fazer esses personagens, fazer essas histórias. Então, desde muito pequeno, eu fui um leitor e produzia quadrinhos também. O nosso diferencial, eu acho que é esse, porque você, além de ser consumidor de revistinhas, de gibis, né? Deus te deu esse dom, que era o dom de criar, o dom de desenhar, né? Eu já fiquei no dom de... O meu dom era gostar da revista em quadrinho e admirar. Você sabe que até hoje, rapaz, eu tenho um tablet, até hoje eu leio as revistas. Né? Os gibis, isso é uma coisa, viu, Eduardo? Eu nunca deixei. Eu nunca deixei de ler. Pelé, você tem uma ideia? Semana passada eu estava lendo revista do Pelezinho. Olha só. Revista do Pelezinho, do Maurício de Souza, né? E os personagens da Disney que eu acho também maravilhosos, né? Almanac Disney, Disney Especial, revista do Mickey também, que são maravilhosas. Então eu continuei consumindo. Papai do Céu falou: olha, esse menino aqui ele tem um dom que eu tenho que aproveitar. Ele tem que fazer alegrar, né, as crianças com esse dom que ele tem. E aí você teve assim grandes inspirações, né? Você falou Daniel Azulay, Maurício de Souza, mas você falou também dos seus pais, que te inspiraram demais. E aí, como é que foi? Porque na escola eu tenho certeza que o seu desenho, aula de educação artística, por exemplo, que hoje é artes, o teu devia ser o melhor, né? Porque você já tinha esse dom, né? Assim, eu acho que lá também os teus colegas já percebiam isso, né? Olha só, por incrível que pareça, Jorge, durante a educação básica, eu nunca tive aula de arte. Eu nunca encontrei com a arte na escola, infelizmente. Na minha infância, o desenho era quase que uma atividade marginal na escola, no sentido de estar à margem do currículo. Porque, como eu não tive aulas de arte, então a gente tinha, durante toda a educação básica, eu tive muito pouca oportunidade de poder fazer um trabalho de escola que pedia desenho. Agora, claro, às vezes durante umas aulas, principalmente aula de matemática, que eu tinha muita dificuldade, então eu desenhava nos cadernos, desenhava no final de caderno, em alguns livros, desenhava com meus amigos, os meus colegas de sala, os amigos, eles sabiam que eu desenhava, e então, assim, alguns ainda guardam caricaturas que eu fiz na época da escola. Eu tenho uma professora de história muito especial na minha vida, que ela falou assim: João, eu arrependo de não ter guardado seus livros. O que eu fazia? Aqueles livros de história tinham as imagens, eu fazia como se fosse aquela antiga, tipo, foto piada, que você coloca um balão e faz uma espécie de um cartoon de humor, mas com as fotografias. E eu fazia aquilo no livro inteiro. Então, o que eu tive, assim, Jorge, eu lembro que uma vez uma outra professora de história, ela pediu para fazer um trabalho em história no formato da linguagem dos quadrinhos. Jorge, eu nunca me dediquei tanto a um trabalho quanto esse. E ficou tão legal, ela gostou tanto, que ela pediu para tirar as folhas do caderno para mostrar nas outras turmas, tanto que ela tinha gostado. E um pouco mais para frente, uma professora descobriu que eu desenhava e ela pediu para poder ilustrar as provas das outras séries mais para frente.
E ela falava assim, João, mas você não pode contar para ninguém, hipótese alguma, o que vai cair na prova. Não, professora, claro, e eu não contava mesmo. Mas, assim, o que eu tive foram ações de professores que viam que eu gostava dessa prática e me estimulavam, mas fora do Sim. currículo, não dentro do contexto mesmo curricular. É porque, com certeza, você fazia, por exemplo, aquele clássico, né? Fazia o desenho no caderno, depois você passava a folha, aquela coisa Claro, que dá, aquela coisa do movimento, né? E aquilo era um barato, né, cara? Você nossa, tinha um é bonequinho sensacional. andando, Aquilo chama flipbook, que é um flipbook. recurso, como se fosse uma animação rudimentar, assim, que é o É, mesmo princípio. Você vai colocando várias imagens em sequência e você passa rápido, ela dá a ilusão do movimento, com uma animação mesmo. Ixi, mas e meus cadernos, eles eram todos assim, meio ajambrados, assim, de tanto fazer isso. e Nossa, aí, ótima lembrança, Jorge. não é? É verdade. Agora me fala uma coisa, Ah, porque nós vamos chegar, porque eu quero chegar. Você está contando toda essa história, porque eu quero saber na realidade dos teus personagens, que eu tô doido para chegar lá. Mas a gente tem que fazer aham. aqui um passo a passo, porque a tua história é muito rica. A tua história é muito rica. Então, eu quero saber o seguinte: aí como é que foi? Antes de você entrar para ser roteirista da Turma da Mônica, como é que foi aí? Você criou um personagem? Qual foi o teu primeiro personagem que você criou? Olha só, Jorge, desde criança eu criava assim muitos personagens, então tinha muito mesmo, uma espécie de uma galeria. E aí, quando eu comecei a trabalhar muito novo no jornal da minha cidade. Eu sou de Patinga, no interior de Minas, Opa. e com 14 anos uma tia ficou sabendo que eles estavam precisando de um ilustrador e de um chargista. Eu peguei minha pasta, fui lá e, para minha surpresa, fui contratado. Ó. E eu fiquei tão feliz que eu nem perguntei quanto que eu ia ganhar. O editor falou assim: você pode começar amanhã? Eu preciso pedir minha mãe, mas eu acho que ela vai deixar. Então, assim, eu comecei lá no jornal como chargista, ilustrador, e quando eu fui para a universidade, eu criei os primeiros personagens para publicar no Jornal de Belo Horizonte. Então, foram os primeiros personagens profissionais, Uhum. que são dois irmãos que chamam Mendelévio e Telúria. Deixa eu pegar aqui para você um livro, Aham. que são esses dois aqui. E Olha. eu me inspirei na relação com as minhas irmãs. Como eu disse, eu tenho mais duas irmãs, e a minha irmã do meio, ela é muito engraçada, sempre foi, até hoje. E a gente é muito diferente. Eu tive com ela ontem, ela mora em outra cidade, e a gente estava conversando sobre isso. Tanto que a gente é diferente, ao mesmo tempo tem muita afinidade. E as histórias falam dessa jornada que é crescer entre irmãos. Tem as diferenças, tem as brigas, tem as brincadeiras, mas um não larga do outro, né? Os dois se amam muito, apesar das diferenças. É o que é o nosso caso e é o que eu tento colocar nas histórias. Então, eu comecei profissionalmente num jornal de Belo Horizonte a publicar. No jornal de Patinga eu também publicava diariamente essas tiras. Esses foram os meus primeiros personagens profissionais. E aí depois eu comecei publicando os livros em quadrinhos para crianças de forma independente. Então eu fazia uma economia e fazia todo o processo, fazia o livro, editava, ia na gráfica, eu mesmo que vendia, recebia o dinheiro e tudo. E esse trabalho, principalmente nas escolas, me permitiu um contato direto com o leitor, e que falava assim: nossa, João, mas essas histórias são legais, você vai fazer mais e tudo. E aí isso me deu um estímulo para poder tentar por uma editora mesmo, para publicar por uma editora. E aí, em 2009, eu consegui e publiquei meu primeiro livro com esses personagens por essa editora, e ali eu comecei uma carreira como autor de livros para crianças. Tiveram outros livros com esses personagens, e aí fui trabalhando em projetos diferentes. Tem um que é de literatura de cordel, em quadrinhos, que eu faço com um amigo que é do Rio, que é o Fábio Sombra, que é cordelista. Eu sou apaixonado com xilogravura, com literatura de cordel. E aí já fiz adaptação de clássicos da literatura, o 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, que é uma história de aventura fantástica. Também tem uma coleção de quadrinhos de adaptações de histórias da Bíblia para crianças, já tem 4 volumes. E o meu trabalho mais recente
é a escola de passarinhos que eu falo sobre educação. E aí, o que aconteceu? Como é que eu entrei lá na Turma da Mônica, né, do Maurício de Souza? É, eu, eu sofri muito preconceito na universidade por gostar e fazer quadrinhos. Eles não viam quadrinho como arte. Olha. Então foi bem difícil nesse sentido. Mas o tempo todo, no meu trabalho como quadrinista, eu percebia que eu usava o que eu aprendi em sala de aula. Eu estudava sobre teoria da cor e eu usava aquilo tudo no meu trabalho como quadrinista. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas por que quadrinho não é arte? E aí, quando eu me formei, eu trabalhei 1 ano na educação básica, em oficinas de quadrinhos para crianças, e depois eu entrei numa universidade, onde eu sou professor até hoje, que é na Universidade Vale do Rio Doce, que é a Univale, que fica em Governador Valadares, num curso de design gráfico. E lá no curso tinha disciplina de quadrinhos. E aí esse ambiente universitário também me estimulou a tentar um mestrado. E nesse mestrado eu quis provar que quadrinho era arte, que é o que eu via na prática, tanto no meu trabalho como com os meus alunos. E eu percebia também que era possível usar os quadrinhos nas aulas de arte. Então eu consegui entrar, mesmo com todo, sofri preconceito também lá em relação a isso durante o mestrado, mas tive uma orientadora que comprou a ideia comigo e me deu esse suporte. E aí, Jorge, para minha alegria, essa pesquisa ganhou um prêmio nacional assim muito importante. Eu fui a São Paulo para receber esse prêmio. E aí eu tenho um amigo jornalista, que é o Sidney Guzman, que trabalha lá com o Maurício de Souza. Ele cuida da parte editorial. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, Sidney, meu sonho de criança é conhecer o Maurício, e eu tô indo a São Paulo, será que tem como eu, assim, dar um abraço nele, tirar uma foto, conhecer o estúdio aí onde são feitas as revistas? E ele, claro, João, vai ser um prazer te receber, pode vir. E aí, Jorge, fui lá nesse dia, mas o Maurício não estava. Mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz, porque eu conheci o estúdio, vi as pessoas fazendo as revistas, é do meu sonho. Aí, 1 ano depois, igual quadrinho, né? Um ano depois, eu voltei a São Paulo para poder dar uma palestra sobre essa minha pesquisa numa universidade. E aí pedi para esse amigo lá, de novo, falei, Sidney, estou voltando a São Paulo, eu não quero tomar seu tempo de novo, eu só queria conhecer o Maurício, dar um abraço, tirar uma foto e agradecer a ele por ele ter feito a minha infância tão feliz com as histórias dele foram a minha janela para o mundo na infância. Então, eu queria agradecer mesmo o fato de eu ser quadrinista e trabalhar, escrever para crianças, é totalmente por influência dele. E ele, claro, João, vai ser um prazer, pode vir e tal. Aí, Jorge, eu conheci o Maurício. Aí fui lá, eu fiquei muito emocionado. Tá, e tudo. E nesse tempo, eu fiz uma revista em quadrinhos para um projeto aqui da universidade, e levei para dar de presente para ele. Aí conversei, ele é uma simpatia, a gente conversou e tal, e tudo, e ele viu que eu estava com uma revista, segurando essa revista, ele falou, essa revista é para mim? Aí eu falei, sim, Maurício, é para você. Tava até tremendo assim, né, de nervoso. E ele folheou a revista, ele, nossa, mas seus desenhos são bons. Eu quase desmaiei de emoção, né. E tá, ele tirou a foto, agradeci, fiquei muito emocionado e tudo, e fui para o lugar da palestra, Jorge. Quando eu tô lá, eu cheguei muito cedo e o lugar estava fechado. Então eu fui esperar numa lanchonete. Tô lá esperando, meu telefone toca, depois de um tempo, meu telefone toca, era esse meu amigo, que trabalha lá com o Maurício. Ele falou assim, João, você tá sentado, João? Eu falei, tô, mas por que, Sidney? João, você não vai acreditar. O Maurício leu a sua revista, gostou muito e perguntou se você tem interesse em trabalhar com a gente escrevendo histórias da Turma da Mônica. Olha! Ô, Jorge, eu chorei demais. Eu falei assim, isso aqui. E ele, João, que legal, parabéns. Eu só chorava. E isso tem 14 anos, que eu tenho a alegria de poder fazer parte da equipe de roteiristas que produzem as histórias da Turma da Mônica. É uma equipe grande, né? Hoje já são mais de 20 roteiristas, e o legal é que os roteiristas, eles trabalham espalhados pelo Brasil.
né, a produção de quadrinhos lá da Turma da Mônica, ela é uma produção coletiva. Então, você Sim. tem as equipes que fazem cada uma das etapas. Então, tem os roteiristas, na equipe que eu trabalho, tem também o desenhista, que é o que vai fazer o desenho a lápis. Hum, Hoje esse processo é mais digital, mas ainda tem é. quem faça assim. Então, tem o desenho, que é passar a caneta preta, que é chamada de arte final, tem a cor, as letras, a revisão, a continuidade, para ver se entre um quadrinho e outro está faltando alguma coisa. Por exemplo, num quadrinho o personagem está segurando o objeto, aí no outro ele some do nada e depois volta. É. Então tem uma pessoa que olha isso, a revisão. Então é uma produção coletiva e é surreal até hoje mesmo, passar desse tempo todo parece um sonho e assim, é uma responsabilidade grande, não é fácil, mas é um prazer enorme, é uma alegria muito grande. Eu brinco que é trabalhar com os meus amigos de infância, né? Rapaz, é verdade mesmo. Olha, deve ser É, uma coisa mágica, né? É porque, aham, na aham. realidade, nós que gostamos de história em quadrinhos, e eu sou um consumidor de história em quadrinhos, né? Eu tô sempre eu passo em sebos, eu passo em bancas para ver se compro alguma coisa também, levo alguma coisa. Então, realmente, eu sou um grande consumidor de histórias em quadrinhos, porque na realidade, as histórias em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, os gibis, os famosos gibis, né? Eles são assim, eles fazem com que nós que gostamos, né? Para nós o tempo não passa. Porque a cada Uhum. momento que você abre uma história daquela, da Turma da Mônica, do Chico Bento, né? É, Lá do Penadinho, sei lá, de um desses personagens aí, né? Um Tex, por exemplo, que também é um outro lado, né? O Tex também é uma história, são histórias aí que também muito interessantes, até hoje são vendidos, você tem os colecionadores, né? sim, Capas, enfim, você tem grupos de Facebook. Então, a cada momento que você abre uma história daquela, você volta um pouco no tempo também, né? A cada momento você tá recordando um passado, né? E que aquilo ali está à sua disposição a hora que você quiser. Você pega uma revista em quadrinhos, você começa a folhear aquilo para você, o tempo não passou, né? É um negócio interessante, porque você te traz tantas recordações, né? E só quem é, gosta de fato, né, sabe o que eu estou falando, né? Então a gente que gosta, a gente sabe realmente a emoção. Eu imagino para você que por exemplo, eu uso para minha diversão. Você, né? Você hoje transformou isso. Você é uma artista. Você trabalha com isso, né? Você conseguiu transformar esse dom que Deus te deu, né? Você consegue multiplicar isso hoje com tantas e tantas crianças. Então, eu imagino perfeitamente o que você viveu e quanto foi emocionante para você, num primeiro momento, conhecer o Maurício de Souza e depois aham, trabalhar com ele. A gente sabe é, como é isso, né? é. E agora, fala um pouquinho como é que surgiu aí a escola de passarinhos. Como é que é isso? Ai, pois é, Jorge. A minha vida, como eu te disse, na educação básica foi bem difícil, por causa, eu tenho eu tinha, ainda tenho, claro, dificuldade com matemática, nas matérias de exatas, mas principalmente matemática. Então, por causa disso, eu fui reprovado várias vezes. Eu fiz a antiga oitava série, que é o nono ano, eu fiz 3 vezes. E quase fiquei pelo caminho, sabe? Tive uma professora que eu falo que foi um anjo na minha vida, a professora Marilene Tuller, que foi fundamental para que eu continuasse estudando, porque eu me achava o aluno mais burro da escola, assim, por causa dessas reprovações. Então eu quase realmente parei de estudar. Mas aí, né, graças a Deus, consegui terminar, fazer universidade. E, e aí eu tenho 2 filhos, a Ana está com 15 e o Pedro tem 9. Quando a Ana voltou para a escola, Jorge, eu levei, eu estava trabalhando na universidade já há muito tempo, me afastei um pouco da educação básica, eu fiquei um pouco assustado, assim, porque eu vi que muita coisa na escola, claro, muita coisa tinha mudado, mas muitas outras coisas continuavam iguais ao tempo que eu estudei. E já tinha um bom tempo já que eu tinha saído da educação básica. E aí a Ana foi caminhando, segue caminhando lá com os desafios, mas aí depois, quando veio o Pedro e ele foi para a escola,
a gente foi descobrindo aos poucos que ele gosta de desenho, ele gosta de quadrinhos e tem dificuldade, adivinha em qual matéria? Matemática também. Matemática. Ai, Jorge, então eu vi aquele filme passar todo na minha cabeça de novo, sabe? Porque foi bem difícil para mim. E, e eu já estava com. Você sabe que o artista, a forma que ele tem para se comunicar com o mundo também, como você tem a sua comunicação com seus ouvintes, é a arte. Então a gente consegue, através da arte, comunicar de uma forma que nem a tradição oral, nem a escrita dá conta. Então, minha forma de colocar para fora as minhas angústias, minha alegria, é através da arte, no meu caso, os quadrinhos. Eu já vinha pensando em falar sobre educação através dos quadrinhos, e um dia, na escola, em relação a essa questão do desenho, e aí eu estava conversando com a minha esposa e tudo, e a gente olhando para ele triste, a imagem que me veio, Jorge, foi a de um passarinho, sabe? Essa criatura pequena, frágil, dentro dessa estrutura massificada, grande, que é a educação, que tem muita dificuldade de ver e de enxergar as particularidades. A gente sabe que cada criança que está ali numa sala de aula, ela é diferente. E a escola tenta muito trabalhar aquilo como se fosse uma massa, como se fossem todos iguais. A minha escola, ela queria formar praticamente médicos e engenheiros, que era a profissão que estava em alta na época. Eu não queria ser nem médico, nem engenheiro, eu queria ser quadrinista. E eu tive muita dificuldade com isso. Então foi aí que eu comecei a publicar, a fazer essas histórias, e criei essa escola fictícia, que é a Escola de Passarinhos, e comecei a publicar no Instagram. Isso um pouco antes da pandemia, em outubro de 2019. E aí, quando veio a pandemia, eu parei de fazer as tiras. No primeiro, são tiras em quadrinhos, que falam sobre educação, e aí tratando dos professores, dos estudantes, das famílias, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, quando estourou a pandemia, eu parei de fazer as histórias, e também, né, como professor, foi uma loucura para a gente, a adaptação e tudo. Sim. E depois eu me dei conta, eu falei, peraí, a escola está dentro aqui de casa, eu estou dando aula aqui da minha casa, meus filhos estão estudando aqui dentro, então eu vou falar dessa realidade. E aí, Jorge, as tirinhas, eu comecei a retratar essa realidade, e as tiras começaram a viralizar, e começaram a ser muito difundidas, e um perfil que eu criei para ser uma espécie de uma terapia pessoal, para colocar para fora essas minhas angústias, e as alegrias também, claro, sobre educação, eu brinco que ela virou uma terapia coletiva, porque chegou tanta gente lá, e virou um canal de diálogo com professores, com pais do Brasil inteiro e até de fora também. Então, muitos professores me escrevem, compartilham as suas angústias, as suas alegrias, as dificuldades. Então, virou uma troca. E eu falo que a Escola de Passarinhos hoje, ela fala sobre a escola que a gente tem e a escola que a gente quer, a escola que a gente sonha. O que precisa melhorar e o que a gente pode sonhar com essa escola melhor. Então, é isso que eu tento retratar nas histórias e, principalmente, lançar a luz no que a escola tem de bom, sabe, Jorge? A escola tem muitos problemas? Tem, mas também tem muita coisa boa, que vai se esquecendo em meio às dificuldades, os desafios cotidianos. Então, lançar a luz na importância do professor, nas pequenas alegrias, numa criança que aprende, que é alfabetizada, numa criança que vence uma dificuldade, na formação humana que a escola proporciona. Então, eu tento lançar a luz com isso. Claro, ainda faço críticas com muito cuidado, com muito carinho e zelo. Eu estou no meio desse furacão também, como os meus seguidores, sabe? Então, é isso. Eu tento falar sobre a escola que a gente tem e a escola que a gente sonha. E é uma alegria, assim, indescritível, essa troca que eu tenho com professores, com pais, de tudo quanto é lugar. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma tira uma vez falando sobre a superproteção dos pais na educação infantil, a falta de confiança no professor. Fiz uma crítica em relação a isso. Aí uma mãe me escreveu assim, poxa, João, mais ou menos assim, nessas palavras, eu me vi nessa tira, eu vou mudar a partir de agora. Aí, nesse dia, eu entendi qual que é a função, assim, propósito daquele trabalho existir, desse trabalho existir. É de ir transformando de passarinho em passarinho, assim, né?
essas pequenas atitudes que podem fazer a educação melhor. Eu falo que a gente construir uma escola que permita que os passarinhos que estão presentes nela possam voar em direção aos seus sonhos. Esse é o meu maior sonho. Muito bem, poxa vida, é uma pena, nosso tempo aqui já até estourou, mas tanta coisa boa para a gente tá conversando e aprendendo com você. A Adriana mandou uma mensagem aqui, Adriana, agradeço que legal. muito, né? A Adriana fez a ponte aqui para que você pudesse estar com a gente hoje. Nossa gratidão ao João Marcos por ter aberto um espaço na sua agenda apertadíssima a nos receber e compartilhar conosco sua trajetória. A história em quadrinhos, além de ampliar, também desenvolve a linguagem oral das crianças, auxiliam no processo de alfabetização. Parabéns e sucesso na sua caminhada com a Astolfo e sua escola de passarinhos. Obrigado, Adriano. Obrigado por ajudar a proporcionar esse encontro incrível e achar mais uma pessoa que gosta de quadrinhos, simpaticíssima, esse papo bom. Agradeço demais. Valeu demais, Que Adriana. legal. Obrigado, Marilene. A Marilene colocou aqui, Jorge Luiz, boa tarde, estou assistindo vocês, estou gostando muito, uma feliz tarde de terça-feira, fica com Deus. Obrigado, querido. E a Adriana fez até uma gentileza aqui, gente, olha, ela colocou... sim, obrigado. Escola de Passarinhos, né, é o Instagram oficial, eu já vou lá, se começar a seguir, Escola de Passarinhos. Está lá no Instagram. O e-mail de contato, escoladepassarinhos@gmail.com. Coleção de camisetas Escola de Passarinhos. Aí tem o link. Né? Como essa live vai continuar na página da Rádio Imperial, as pessoas vão continuar entrando e vão assistindo a todo momento. Então vai continuar lá na página da rádio e o endereço está lá para vocês entrarem em contato. A participação da Rafaela Castilho. Boa tarde, Jorge. Estou amando. Minha infância aí. Parabéns, João Marcos. Que legal. Obrigado, Rafaela. Olha, ela é professora. João, essa daqui é professora e é mãe e avó também. Olha aqui, olha. Olha o depoimento. E professora de matemática, João, olha só. O nosso terror, hein? Ai, Olivia. O nosso terror. Olha aqui, ó. Olivia, boa tarde. Os gibis, as histórias em quadrinhos estimulam desde cedo a leitura para as crianças. É só saber incentivá-las. Olha aqui, olha. Isso mesmo, Olivia, isso mesmo. Gosto muito e sempre estou usando. Parabéns, João Marcos. Obrigado, Olivia. Obrigado pelo carinho. Que legal. Obrigado. Ô, João, olha, é uma pena. A gente teria tantas outras coisas para conversar, bater papo, mas eu tenho certeza que mais à frente a Adriana vai agendar com você uma nova entrevista aqui no nosso programa. Te agradeço do fundo do coração. Deus abençoe. Que você continue, João, incentivando, porque aquelas sementinhas que foram plantadas lá atrás, elas germinaram e deram um fruto. Você é o fruto de tudo isso, daquilo que foi plantado lá atrás pelo seu pai, pela sua mãe, pelo Maurício e também pelo Daniel Azulay. E hoje é você que está plantando. Hoje é você que está plantando essas sementes. E mais à frente, eu não tenho dúvida, né? Nós vamos estar colhendo essas sementes que você está plantando hoje. Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite para conversar conosco e com a nossa audiência. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Obrigado por esse papo tão gostoso, tão agradável. Foi um prazer conversar com você, Jorge, com seus ouvintes. Agradeço de coração mesmo o convite. E é só chamar que a gente conversa mais. Vai ser um prazer. Coisa boa. E a Olivia está dizendo aqui, olha. A Olivia está falando, olha. Traz ele de volta. Vou segui-lo também. Obrigado, com certeza. Minha gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Esse bate-papo tão gostoso com o João Marcos Mendonça. A live vai continuar lá na página da rádio. Eu estourei aqui o horário, peço desculpas aí ao nosso Eduardo, mas foi por uma boa causa, né? Foi por uma boa causa. Gente, grande abraço a todos. João Marcos, obrigado pela participação. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço, imagina. Fica com Deus. Minha gente, você também. O nosso programa vai ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Valeu. CYJ 4